Capítulo 265, Sabre como um tigre, lança como um dragão. Tradução, do Corran Revisão, Zezin. GGG. Bebezinho, se você conseguir lidar com essa pequena marionete em formato de aranha, então eu perdi para você. Ouvindo as palavras arrogantes de Mugubuyu, Fang que só podia apertar os dentes. Você é muito presunçoso. Embora eu possa não ser páreo a você, se você quiser utilizar apenas uma única marionete de 2 graus nível para lidar comigo, então você não está me levando a sério. Embora a facção de marionetes fosse misteriosa, Fang que tinha certa compreensão das técnicas de Mugubuyu. Mugubuyu tinha pelo menos 3 marionetes, uma delas era uma marionete humana feito do corpo de um mestre no nível de pico do reino Ouchan, que também era a mais poderosa das 3. Se aquela marionete humana estivesse sendo utilizada, então Fang que admitiria que ele não era páreo. Mas agora, Mugubuyu só trouxe uma marionete de aranha para lidar com ele, isso simplesmente era um desrespeito às suas habilidades. Matriz da Terra, caminho octogonal de assassinatos. Fang que jogou longe seu disco de matriz e uma série de runas de ouro voou para fora dele, diretamente em torno da marionete de aranha. Reúnam-se. Fang que acenou com uma bandeira de matriz e todas as runas de ouro apertaram a marionete de aranha. Ele queria esmagar a marionete de aranha presa dentro da matriz. As runas de ouro iluminaram e foram em direção à marionete de aranha. Uma esplendorosa luz dourada começou a brilhar do corpo da marionete de aranha e uma esfera dourada apareceu ao redor da marionete de aranha, protegendo-a. Ping 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 ping. Essa defesa de ouro é barreira do sino dourado, verdadeira essência de atributo metal. Fang que ficou completamente chocado. Este escudo dourado era, obviamente, um poder defensivo que era mais forte do que um escudo de verdadeira essência de atributo terra. Embora tenha sido dito que a verdadeira essência de atributo metal era rara, na verdade, quanto ao atributo metal, os artistas marciais de verdadeira essência com esse atributo eram muito mais comuns do que os artistas marciais de atributo trovão e os de atributo vento. Mas o que mais horrorizou Fang que foi que a verdadeira essência de atributo metal foi refinada dentro do corpo da marionete e depois enviada. Não só isso, mas barreira do sino dourado era uma técnica marcial defensiva. Uma marionete pode realmente usar uma técnica marcial. Você alcançou o domínio integração de essência. Como é possível? Fang que entrou em pânico inexplicavelmente. Mesmo os outros discípulos diretos na audiência, incluindo o Yangming, o Yanlu, e os outros tiveram uma enorme mudança em suas expressões. O Yangming respirou profundamente e apertou os punhos inconscientemente. Este era o domínio da integração de essência. O cultivo de Mugubuyu estava apenas a meio passo do reino Ouchan e ele chegou à integração de essência. Embora a facção das marionetes fosse incomparavelmente enigmática, no final, eles ainda faziam parte do Vale dos 7 Mistérios. Os outros discípulos diretos tinham certa compreensão dos poderes e das habilidades de mestres das marionetes. Um mestre de marionetes poderia refinar um animal vicioso ou cadáver poderoso em uma marionete. Os 2 fatores mais importantes de uma marionete com potencial era que elas tivessem um corpo forte quando vivessem e seus corpos também fossem excelentes portadores da verdadeira essência. Se uma marionete pudesse ter ambas as vantagens, elas seriam naturalmente incomparavelmente poderosas. Mas uma marionete ainda era uma marionete e eles tinham uma utilidade de combate desengonçada. Se não fosse possível usar seu corpo forte ou formidável capacidade de verdadeira essência, seu potencial de combate final seria extremamente limitado. No entanto, uma vez que um mestre de marionetes atingisse o reino Xiantian, ou talvez ficasse a meio passo no reino Xiantian, eles poderiam alcançar o limite de integração de essência.
Essa chamada integração de essência permitiu que uma marionete conservasse o atributo de verdadeira essência original que elas tiveram antes da morte e até permitia que uma marionete continuasse com os métodos de cultivo e as habilidades marciais que elas conheciam durante a vida. Tal marionete não seria muito mais fraca do que quando estava viva. A razão pela qual Mugubuyo conseguiu fazer a marionete de aranha criar a barreira do sino dourado era que o corpo feminino da metade superior tinha mantido a verdadeira essência de metal que tinha antes da morte. O rosto de Fang que estava branco e cinza na arena. Este Mugubuyo estava apenas a meio passo do reino Outian, mas ele realmente compreendeu a integração de essência, que geralmente requeria um cultivo pelo menos a meio passo do reino Xiantian. Mugubuyo era o mais terrível e monstruoso talento na facção das marionetes nos últimos 100 anos. Talvez até Jiang Baoyun perca contra Mugubuyo. Como ele poderia ter tanta má sorte, encontrando dois loucos seguidos? Eu admito a derrota. Fang que estava fortemente ofegante enquanto dizia essas palavras. Se ele tivesse que admitir a derrota, então ele admitiria a derrota. Contra alguém que nem mesmo Jiang Baoyun poderia vencer, não era preciso se ferir severamente apenas para se parecer com um tolo, procurando a teimosia e fazendo com que todos olhassem para ele. Vencedor Mugubuyo. Assim que o juiz ancião anunciou isso, ele também não pode deixar de engolir seco várias vezes. Este Mugubuyo era muito assustador. Embora existissem tantos gênios e heróis que se haviam reunido nesta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, ele era um monstro entre os monstros. Ele pensou que esta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios poderia ser a maior e a melhor nas últimas 3, mas agora olhando para ele, esqueçam-se as últimas 3, poderia ser superior até mesmo às 30 últimas reuniões marciais. Durante o último reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, o discípulo direto ainda aqui que classificou o mais alto foi o Ouyang Ming da facção de Acácia, que ficou em 3 graus lugar. Para um jovem de 17 anos para chegar ao 3 graus lugar já era extremamente anormal. Naquela época, o campeão e o 2 graus lugar tinham mais de 20 anos e agora perderam as qualificações para participar. Tinha sido uma crença geral de que Ouyang Ming se tornaria o campeão, mas Jiang Baoyun o superou e as chances de Ouyang Ming de ser o número 1 terminaram. Mas agora, olhando para esse companheiro múmia Mugubuyo que surgiu do nada e conseguiu compreender a fronteira da integração da essência, Jiang Baoyun não poderia nem ser o primeiro. Não só isso, mas havia Jiang Langen, cuja força não era muito pior do que a de Jiang Baoyun, e havia Qin Wuxin, que havia alcançado o grande sucesso de seu coração da cítara, e também a jovem talentosa beldade da facção da ilusão, o An Xiaojie. Não só isso, mas também havia pacientemente esperando Zhang Yanzhao e o insondável Lin Ming. Esta era verdadeiramente uma batalha entre heróis. Para não mencionar o 1 grau lugar, ou os 3 primeiros, mesmo lutar pelos 10 melhores seria um caminho cheio de enormes dificuldades. Quem será o vencedor? O coração do árbitro ancião estava cheio de emoção. Ele pensou por um momento e depois usou a verdadeira transmissão de som da essência para enviar esta mensagem ao grupo de árbitros. Ancião Jiang, qual é o problema? Os anciãos do grupo de árbitros pediram respeitosamente. O árbitro ancião na arena marcial era da facção da espada e ele teve um julgamento extremamente interessante. Seu cultivo também estava no nível intermediário do reino Xiantian e ele tinha um alto nível, ele era respeitado mesmo entre os anciãos. Haverá uma pequena alteração na programação original do torneio, há simplesmente muitos talentos. Não precisamos esperar até o fim. Há especialmente algumas partidas em particular que eu quero ver. Ok. Acabo de concordar com os pensamentos do ancião Jiang. As primeiras partidas são muito chatas, existem alguns resultados correspondentes que eu realmente gostaria de saber. Depois que Fang que foi derrotado, houve algumas partidas tranquilas, e então outra onda de controvérsia aumentou novamente. Terceira rodada, 9ª partida. Lin Ming contra Zhang Yanzhao.
Quando o árbitro anunciou essa partida, o público aumentou em um alvoroço. Os discípulos da seita do Vale dos Sete Mistérios estavam mais calmos, porque se era Lin Ming ou Zhang Yanzhao, eles realmente não se importavam porque não tinham nenhuma relação com eles. Mas os artistas marciais dos 36 países e 16 famílias marciais começaram a gritar de forma selvagem, gritando com toda a força dos pulmões. Lin Ming era o representante dos 36 países e Zhang Yanzhao era o único filho que resta das 16 famílias marciais. Com estes dois fortes lutadores colidindo, esta seria definitivamente uma batalha feroz entre dois grandes artistas marciais. Era difícil dizer quem venceria. Os discípulos dos 36 países e 16 famílias marciais estavam unidos por um ódio comum quando enfrentavam a seita do Vale dos Sete Mistérios, mas agora que eles tinham que lutar entre si, eles, naturalmente, tinham que provocar um ao outro por um tempo. A série de vitórias de seu Lin Ming está prestes a chegar ao fim. É uma má sorte que ele tenha encontrado Zhang Yanzhao aqui. Não fale merda. Você não tem medo do vento cortando sua língua com quão absurdo você está falando. Fang que não é feroz. Ele não foi derrotado por Lin Ming em 3 movimentos. Seu Zhang Yanzhao é no máximo no mesmo nível que Fang Qi. Agora que ele está enfrentando Lin Ming, ele é apenas um lixo que será derrotado em 1 segundo. Você é apenas um otário completo. Fang Qi e Wu Yanlu são os piores entre os 7 discípulos diretos, basicamente são apenas pratos de acompanhamento. Eles podem comparar-se com Zhang Yanzhao. Você sabe o que é o assassinato triplo do Rei Sang. O poder desses 3 movimentos não é algo que alguém como você pode imaginar. Já é bom se Lin Ming pode suportar a segunda greve de sabão. Lin Ming e Zhang Yanzhao nem sequer lutaram, mas os discípulos dos 36 países e 16 famílias marciais já começaram uma guerra selvagem de palavras, seus argumentos se tornando extremamente aquecidos. Jiang Baoyun estava bebendo um pouco de chá espiritual e ele perguntou com um sorriso, Lanjian, sua percepção é muito boa. Quem você acha que vai ganhar? Jiang Lanjian olhou profundamente para Jiang Baoyun. Embora Jiang Baoyun acabasse de ver aquela monstruosa Muguboyu e sua habilidade de integração de essência, ele ainda era capaz de manter sua calma indiferença. Que Jiang Baoyun pudesse manter essa atitude significava que ele estava confiante em relação a Muguboyu ou que seu coração para a espada atingiu um estado impecável com o qual um espadachim normal nunca poderia se comparar. Não há necessidade de mencionar minha percepção novamente. Já estive enganado com Lin Ming várias vezes e ainda acho que não consigo entender. Eu originalmente pensei que Lin Ming tinha boas chances, mas o triplo assassinato do rei de sangue da família Zhang é simplesmente muito poderoso. Esta é uma habilidade marcial criada por um mestre no reino do núcleo rotativo. Uma vez que é combinado com o sabre da onda carmesim, a força que pode liberar é incompreensível. Disse que o 3 graus movimento do sabre consome pelo menos 40% de sua verdadeira essência e pode partir a terra e os céus. Eu me pergunto como Lin Ming será capaz de parar isso. Eu simplesmente não consigo prever os resultados dessa batalha. Quem você acha que vai ganhar? Jiang Baoyun sacudiu a cabeça e disse, sabre como tigre, lança como dragão. Sabre como tigre, lança como dragão. Na batalha entre um dragão e um tigre, quem era mais forte? O dragão? Ou o tigre? Independentemente de ser Lin Ming ou Zhang Yanzhao, ambos eram artistas marciais que se destacavam em ataques poderosos. Se eles se encontraram no campo de batalha, dezenas de milhares de pessoas seriam mortas. Com concorrentes esmagadoramente qualificados, esta partida realmente valia a pena assistir. Os discípulos dos 36 países e 16 famílias marciais espichando as suas cabeças para ver. Quando Zhang Yanzhao entrou na arena marcial, ele não segurava nada e logo ele imediatamente tirou o sabre da onda carmesim. Contra Lin Ming, essa era a única habilidade que ele poderia usar para vencê-lo.
Lin Ming não estava muito longe de Zhang Yanzhao, a lança pesada, profunda e suave em suas mãos. Esta batalha era a competição entre sabre e lança. Ele queria depender apenas de sua própria lança e ter uma batalha maravilhosa. A técnica básica de lança contra o triplo assassinato do Rei de Sangue. Embora parecesse que a lança de Lin Ming tinha uma grande desvantagem, nas suas mãos a técnica básica de lança sofreu uma evolução drástica. Ela já não era como uma vez. Todas as estocadas atingiram o poder das montanhas e dos rios. Por isso, as habilidades da lança não eram tão importantes. Os dois ficaram a 100 pés de distância. De repente, a aura que Zhang Yanzhao restringiu-se internamente e repentinamente explodiu para fora. Podiam-se ver as ondas de sangue fracas dele, sua intenção assassina vindo de todas as direções. Era como se essa intenção assassina fosse suficiente para manchar os céus e aquelas ondas de sangue eram suficientes para afogar qualquer pessoa embaixo. Lin Ming também ficou restringido. Ele estava de pé diretamente na arena, assim como uma lança em si. Seu corpo escondia um impulso ruidoso que parecia perfurar instantaneamente os céus. Zhang Yanzhao sentiu como se ele pudesse ouvir sua própria aura sendo quebrada e aquela aura que ele soltou como ondas de sangue foram cortadas simplesmente por uma lâmina afiada. Ele riu e disse: pelo fato de eu conseguir encontrar um oponente como você durante esta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios já é suficiente. Só usarei 3 movimentos de sabre. Se eu não conseguir vencer você com eles, eu admito a derrota. Zhang Yanzhao não estava sendo arrogante. Era só que o triplo assassinato do Rei de Sangue só tinha 3 movimentos de sabre. Após esses 3 movimentos de sabre serem utilizados, sua verdadeira essência seria mais de 70% consumida. Se ele não pudesse derrotar Lin Ming até então, ele basicamente perderia a partida. Zhang Yanzhao tinha confiança absoluta no 3 graus e último sabre do triplo assassinato do Rei de Sangue. Boa! Faça seu movimento de sabre. Com isso, Lin Ming tomou a posição da ponte de ferro bloqueia o rio. Naquele momento, sua aura era exatamente como uma montanha calma, inflexível e imutável.